e não está pensando na glória de Deus. Olha como às vezes o espírito do mundo entra. Não é um cristão descentralizado. O Papa há pouco tempo também falava sobre isso. Eu quero cristãos descentralizados. Sabe como é o cristão descentralizado? O centro da vida dele, quem é? Jesus. E depois, em segundo lugar, quem vem? Os outros. Esse é o cristão descentralizado. Primeiro lugar, o centro da vida dele é Cristo. Depois, os outros. Cuidado então com o mundanismo espiritual, hein? Se o irmão não tem lugar na tua vida, você está mundano, hein? Se você é daquele que entrou para essa geração que liga 0800 e manda para o paredão quem está te dando trabalho, cuidado, hein? Se você vive querendo excluir da tua vida quem você diz que é uma pedra no teu sapato, mundano você está sendo. Isso não é cristianismo autêntico, não. Volta para o Evangelho. Se converte. Olha o que o Papa disse também para os jovens argentinos, lá no Rio, na nossa terra, na jornada. Eu quero que a igreja saia pelas estradas, mas eu quero que a igreja se defenda contra tudo aquilo que é mundanismo. Eu quero que a igreja se defenda. E quando o Papa está falando da igreja, ele está falando de mim, de você. Você precisa se defender. Você que é pai, que é mãe, você precisa defender a tua casa contra tudo aquilo que é mundano. Dá uma pensada aí agora. Será que você, desculpa a expressão, não deu mole, não? Será que você já não abriu a porteira? Já até jogou a pedra preciosa? Já jogou a toalha? Teus filhos te venceram na insistência? Desistiu, guerreiro da fé? Está doente agora na fé? Ânimo! Cuidai cada vez mais de confirmar a tua vocação. Tua vocação não é dar lugar ao espírito do mundo. Combate o bom combate. Guarda a fé, deleta o que de mundano entrou na tua casa, entrou na tua vida. Pede o Espírito Santo nessa manhã, a espada dele. A palavra de Deus não diz que a palavra é a espada do Espírito, é a espada justamente por isso. A espada corta, a espada divide para mostrar na tua vida, no teu coração, na tua alma, o que vem de Deus e o que vem do mundo, o que pode e o que não pode, o que vai te salvar e o que pode te condenar, o que te traz alegria de verdade, alegria duradoura. E o que vem para destruir, o que vem para te abater. Será que você já não traz contigo sintomas desse mundanismo? E olha, ele também falou para os catequistas agora, nesse dia 29 de setembro. E ele falou, eu alerto a vocês para a mundanidade na vida e no coração. Olha aí, a mundanidade da vida e no coração, de ter como centro o nosso bem-estar, a sociedade do bem-estar. Isso é mundanismo, diz o Papa Francisco. Isso os jornais não dizem. Essa parte do magistério, o Ibope não fala. Mas ele está dizendo aqui, se as coisas, o dinheiro, a mundanidade se torna o centro da nossa vida, apoderam-se de nós, dominam-nos, perdemos a nossa identidade de homens. Homens objetos, mulheres coisas. Deus nos criou, eu sempre digo isso no casamento, para amar as pessoas e usar as coisas. O diabo inverteu a lógica.
O diabo está nos ensinando, o espírito do mundo está nos ensinando a usar as pessoas e amar as coisas. Cuida da tua vocação. Quem é sal não pode viver assim. Quem é luz sabe que isso está errado. Eu me pergunto a vocês, nós estamos nos perdendo como cristãos? Nós estamos jogando fora a credibilidade do cristianismo? Nós somos cristãos só de nome ou de verdade? A minha vocação está funcionando? Sabe quando o filho não consegue... Agora é difícil que eles sabem mais as coisas do que a gente. Mas antigamente, papai, não está funcionando não. Mamãe, não está funcionando não. Eu acho que a gente tem que hoje gritar ao céu, pai, não está funcionando não. Mãe, infelizmente, não está funcionando não. Nossa vida não está funcionando não. Tem algum defeito e não foi teu filho que fez assim. Somos nós, teus filhos, que estamos fazendo errado. Somos nós que precisamos mudar. É um momento profundo de exame de consciência na nossa história como católicos. Nenhum povo recebeu tanto carinho. Você imaginou ver 2 papas? Você já tinha pensado nisso? Um que ora como Moisés no alto do monte, e o outro que vai de encontro a toda a humanidade. Você tem tudo. Tua fé funciona. E eu me perguntava há pouco, por que tantos casamentos estão se acabando? Por que tantos consagrados estão em crise? Porque o casamento é a tua segunda vocação. O sacerdócio é a segunda vocação. Mas a nossa primeira vocação é a vida cristã. Se eu não vivo como cristão, eu não posso viver direito como padre. Estão entendendo? Vamos à raiz da crise. A raiz da crise é que nós não estamos funcionando como cristão. Então Deus está querendo que você volte a funcionar hoje. Mas é para funcionar bem. Não é funcionar igual essas televisões que ficam para lá e para cá, cheio de faísca e cheio de... Não! Aquelas coisas que você, dona de casa, vai botando lá para gambiarra daqui, gambiarra dali. Não! Aquele jeitinho que você, homem, sabe dar lá para não ser o negócio novo, o negócio certo. Não, por favor. Deus está querendo que você funcione. Eu também me lembrei de uma história que foi contada primeiro por um filósofo cristão, depois foi usada por Bento XVI na introdução do livro dele, chamado Introdução ao Cristianismo. É um livro maravilhoso, do Papa Bento XVI. Quem tiver a oportunidade, compre esse livro. E o que essa história diz? Essa história fala, talvez alguns de vocês já saibam, de um circo que estava pegando fogo. E o dono do circo mandou o palhaço ir avisar o povoado do lado do circo que o circo estava pegando fogo. Só que o que aconteceu, gente? Quando o palhaço chegou para avisar todo mundo que o circo estava pegando fogo, o que aconteceu? Ninguém acreditou, porque ele era o palhaço. E ele dizendo, não, é verdade, por favor, é verdade. As pessoas riam e o palhaço chorava e o fogo estava se alastrando. E o palhaço dizendo, saiam por favor, o circo pegou fogo. E ninguém acreditava e as pessoas riam e o palhaço chorava até um certo ponto que o fogo veio com uma proporção e com uma destruição que acabou tudo. Acabou com toda a cidade, acabou com todo o circo, todos morreram.
E o Papa Ratzinger dizia isso. O cristianismo está sendo desacreditado. Nós estamos anunciando a verdade, mas as pessoas não estão acreditando. Por quê? Porque a nossa vida está dizendo o contrário. Nós estamos sendo ridículos. Ridículas. Não guarde essa fórmula, eu só vou ensinar para vocês esquecerem. Fé mais mundanismo é igual a ridículo cristão. Fé mais mundanismo é igual a cristão de vitrine. Deleta isso agora. Isso quem falou foi Francisco agora, quando ele foi em Assis. Papa Francisco visitando Francisco. O que deu? Pentecostes. Pentecostes na verdade, na bucha, no perdão do pecado, primeiro denunciando o que a igreja precisava. E olha o que Francisco disse em Assis. O Francisco nosso, o novo Francisco. A igreja deve se espolhar, deve jogar fora. Hoje, o grave perigo representado pelo mundano, o cristão não pode conviver com o espírito do mundo. Repete isso comigo, por favor. O cristão não pode conviver com o espírito do mundo, que nos leva à vaidade, à prepotência, ao orgulho. O espírito do mundo é um ídolo, não é Deus. A idolatria é o pecado mais grave. É muito triste encontrar um cristão mundano. Vamos? É muito triste encontrar um cristão mundano. Porque a segurança do cristão mundano é a segurança que o mundo dá, explicou o Papa. O mundo pode dar alguma segurança para você? Nenhuma. Nenhuma. É realmente ridículo, palavra do Papa, hein? É realmente ridículo um cristão verdadeiro, um padre, uma freira, um bispo, um cardeal, um papa, querer percorrer a estrada do mundo. É uma atitude homicida. É uma atitude homicida. Quem casou com o mundo vai morrer. Se divorcia agora. Esse divórcio pode, por favor. Se divorcia, pede para sair. Abandona a casa do mundo. Entra de novo pela porta da fé. Volta para a igreja, católico não praticante. Cristão afastado. Cristão de vitrine. É ridículo. É ridículo também, irmãos padres, freiras, bispos, cardeais, que percorram a estrada do mundanismo. É uma atitude homicida. Escutemos Francisco. É muito bonito agora achar que Francisco é o máximo. Mas se a gente não viver o que o Espírito Santo está falando por Francisco, cristãos de enfeite, hein? O mundo mata a alma, as pessoas, mata a igreja. O mundo mata a alma, repita aí, mata a alma, mata as pessoas e mata a igreja. Peçamos hoje para todos os cristãos a coragem de espoliar do espírito do mundo, que é a lepra e o câncer da sociedade, da igreja e do mundo. Isso é muito forte. O espírito do mundo é a lepra, o câncer que mata. O espírito do mundo está matando o próprio mundo que Deus criou. O espírito do mundo está tentando matar a própria igreja, através de você. Cuidado para que você, filho da igreja, não mate a tua igreja. O mundo está querendo matar as próprias famílias e está usando para você. Eu nunca tentei entender esse negócio que o pessoal fala de roleta russa, que os jovens se suicidam. Mas cuidado, hein? Você pode estar fazendo roleta russa com teu casamento, com teus filhos, com a tua pastoral, com o teu pároco, com teus pais, com as pessoas que te amam.
com a tua comunidade de vida ou aliança, com o teu sacerdócio, com a tua diocese, com a tua vocação cristã. Cuidado com o câncer do mundo. Casar-se com o mundo é ridículo. Os cristãos não eram assim. Os cristãos não se distinguiam com os demais homens pela terra, pela língua, pelos costumes. Eles habitavam em cidades qualquer, não usavam uma língua distinta, não viviam uma vida diferente na doutrina da natureza, não inventavam nada. Eles habitavam cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, seguiam os usos e costumes das regiões, no vestir, no alimentar-se, no resto da vida. Habitavam em pátrias próprias, mas como peregrinos, participam de tudo como cidadãos, e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria era uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência os recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados, são também justificados. Insultados, eles abençoam. Ultrajados, eles prestam as devidas honras. Fazendo bem, eles são punidos como maus. Perseguidos, eles se alegram, como se recebessem a vida. Eles são hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos. E os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Numa palavra, o que a alma é no corpo. Isso são os cristãos no mundo. A alma está em todos os membros do corpo. E os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não é o corpo. Assim também os cristãos só habitam no mundo, mas não são do mundo. A alma é invisível, mas ela vela pelo corpo. Também os cristãos sabem que estão neste mundo, mas a sua religião permanece invisível. A carne odeia a alma, e apesar de não a ter ofendido em nada, faz-lhe guerra. Assim são os cristãos. O mundo odeia os cristãos, que não lhe fazem mal algum, somente porque se opõem aos seus prazeres. Os cristãos amam os que os odeiam. Também os cristãos se encontram retidos no mundo, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita na tenda do corpo. Também os cristãos habitam em tendas mortais, esperando a incorrupção nos céus. Provada pela fome e pela sede, a alma vai melhorando aos poucos. Também os cristãos, quanto mais perseguidos, dia a dia, eles se multiplicam. Deus os colocou em tal situação. E não é permitido aos cristãos fugir. Esse é um texto do ano 120 aproximadamente depois de Cristo, que relata a alma dos cristãos. É a chamada carta a Diagoneto. Assim eram os cristãos. Nós precisamos de novo de um cristianismo mais puro, de um cristianismo mais autêntico. Você está lembrando da história do circo? O diabo inventou outro ditado. Eu quero ver o circo pegar fogo. Quantas vezes você já pensou, já falou isso? Quero te pedir que não fale mais isso, nem pense mais isso.
Você é chamado a salvar o circo. Você é chamado a salvar o mundo. Não diga que o mundo não tem mais jeito. Não diga que a minha família está acabada. Não diga que o meu sacerdócio não tem mais sentido. Que a minha igreja não tem mais jeito. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Hoje é um desses dias que Jesus falou. Amanhã será um desses dias que Jesus falou. Não tenha medo. Não desista. Depois de amanhã, quando o sofrimento bater. Depois da manhã, quando a lepra do pecado, o mundanismo também for te visitar, você diga: eu sou desse mundo de passagem. Eu não pertenço a ele definitivamente. Quando alguém da tua família for chamado por Deus, por favor, não aceite esse fogo que destrói. O que salvou a vocação de Pedro não foi o fogo do mundo, não foi o fogo das suas paixões, nem o fogo do inferno e de Satanás. Pelo contrário, por pouco o demônio não destruiu Pedro. O único fogo que salva, o único fogo que dá a vida, é o fogo do Espírito Santo. O único Espírito que a gente pode deixar entrar, o único Espírito que pode ser o nosso amigo, não é o espírito do mundo, nem o espírito da carne, é o Espírito Santo. Faça aliança com o Espírito Santo nessa manhã. A beata Helena Guerra, já em 1895, dizia: Santo Padre, o mundo é mau, os cristãos estão se perdendo, o demônio está roubando as almas que Jesus conquistou com o seu sangue. E quem nesse momento pensa em elevar preces àquele que pode renovar a face da terra? Quando a beata falou do mundo, ela disse justamente isso: o espírito mundano está longe de Deus. Assim como as trevas estão longe da luz, assim como o mal está longe do bem. O espírito mundano é uma nuvem de trevas que cobre os homens. É como uma mão demoníaca que apaga os desígnios de Deus nas almas. Não deixe que o espírito do mundo apague os sonhos de Deus. Irmão, como Pedro, deixa Deus cuidar da tua vocação. Deixa Deus cuidar da tua vida, porque Ele te elegeu desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, imaculados pelo amor. A esse Deus, razão da nossa vida, essência do verdadeiro cristianismo, que nos chama hoje a viver como cristãos de verdade. O nosso amor e a entrega do nosso coração a Ele para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.